É uma equação que precisa ser resolvida pelo clube que contrataram o Paulo Henrique Ganso, né? Que vai ter que pagar o salário que ele ganha lá na Europa. Bota lá a mensagem, vamos ver como é que foi a entrevista à Rádio Globo do Paulo Angione, dizendo o seguinte, manda lá. O Ganso é uma situação tranquila para nós. Se vier, será uma situação bem confortável. Não disse nada até agora. Não temos como competir com o que ele ganha no Sevilha ou no Amiens, mas buscamos entendimento que não encareça o orçamento mensal e anual no futebol. Seguindo. Não falou nada isso aí. Ele falou sim, né? Eu vou falar para você. Interessante da... Puxa vida. O interesse da presidência? O interesse da presidência é cumprir o compromisso assumido. É óbvio que o Ganso é caro, mas o Fluminense está trabalhando em cima do seu limite. Calma que tem mais. Até agora eu não disse nada. Que se o Ganso só vem se pedir para ganhar menos, ele já disse ali. A situação do Nenê... É hemorrágico, né? A situação do Nenê está no mesmo pacote. O Fluminense não vai sair 1 milímetro financeiramente se vier a acontecer. Ou seja, ele deixou claro que o Fluminense tem um teto que ele não vai ultrapassar. Isso. Mas tanto um como o outro não foi procura nossa. Quer dizer, tanto um quanto o outro não foi procura do Fluminense. Foi desejo deles. Os jogadores é que procuraram o Fluminense. Foram eles que nos procuraram com o desejo de jogar do Fluminense. Aí o Fluminense disse, pode jogar, quer vir, vem. Mas dentro do que a gente pode pagar. Às vezes, alardeia-se que o jogador não quer vir. Deixar de jogar em um clube como o Fluminense, com a história e a grandeza, não existe. Agora é o seguinte... Não, existe sim, existe. Lógico. Existe. Vamos parar com esse negócio de ficar enganando o torcedor, porque o Fluminense hoje, lamentavelmente, não é por culpa nossa, o Fluminense está numa situação muito difícil. No ano passado, por exemplo, deixou de pagar o plano de saúde para o jogador. Tem salário atrasado, uma dívida altíssima. Deve ter nova eleição. Exatamente. Está em crise política. Saiu por quê? Sim. Por que o Scarpa saiu de lá? Pagava fundo de garantia. Porque não pagava. Fundo de garantia e salário. Porque não pagava. Então, jogar do Fluminense da Unimed é uma coisa. Jogar do Fluminense atual é completamente diferente. O Santos também passa por esse problema. Atrasou o salário do pessoal administrativo, direito de imagem, 13º. Então, é complicado. O cara, quando vê um clube desse, quem não quer jogar no Fluminense? Com a história que o Fluminense tem, qualquer jogador quer jogar. Mas o jogador jogaria no Fluminense de hoje, que não paga em dia, no Vasco de hoje, no Santos, no Botafogo. É complicado. Então, isso que ele fala, vamos pontuar isso aí. Não vamos ficar enganando o torcedor. Não vamos ficar enganando. Ele está no papel dele, o Angione está no papel dele. Ele está no papel dele. Aliás, ele falou. O que ele quis dizer é o seguinte, nós mostramos aí 4 ou 5 telas do que o Angione falou. Ele quis dizer o seguinte, se o Ganso e o Nenê chegarem no Fluminense para ganhar o que eles ganham no Amiens e no São Paulo, não dá. Ponto. Foi o que ele falou. Acabou. Exatamente. Mas, na boa, Pascoal... A divisão com o São Paulo é a seguinte, eu posso falar, porque eu tenho essa informação. O São Paulo, o Nenê ganharia 150 do Fluminense. Que é o teto do Fluminense. Que é o teto do Fluminense. E o São Paulo ainda pagaria o restante do salário pelo São Paulo. E o caso do Ganso, esse é o teto para jogar no Fluminense. O Ganso, só para te ajudar. O Ganso ganha quase R$1 milhão por mês. E acrescentar uma informação, que a gente deu hoje pela manhã no Bom Dia Fox, inclusive, informação do Luciano Calheiros. É que eu vou falar tudo no condicional, porque essas informações partem de dentro do clube, mas nunca ficam muito claras. Mas haveria um grupo de empresários dispostos a pagar o salário do Ganso. Para o Fluminense. Para que o Ganso jogue no Fluminense. Né? Agora, o famoso grupo de empresários é aquela coisa que fica no ar e que, para mim, parece conversa para enganar o torcedor de novo. Porque nessas coisas precisa um pouco de transparência, né? Quem é exatamente que está afim de... E quem estaria afim de pagar e por quê? Pagar salário do Ganso, para jogar no Fluminense. Mas isso também acaba não dando certo no futuro, Flavinho. Claro. Se os demais não receberem e o Ganso continuar recebendo esse grupo de empresários. Exato. Isso não costuma dar muito certo no futebol, não. O Fluminense já se meteu
nessa negociação desses anos todos com a Unimed, um negócio que deu certo porque deu 2 títulos pro Fluminense, é verdade, né? 2 brasileiros pro Fluminense, surpreendentes até. Teve uma Copa do Brasil também, né? Mas teve também? Acho que teve. Título? Mas o... Não, acho que título da Copa do Brasil não, acho que foram os brasileiros de 2012 e de 2009, é isso, não é isso? Não, 2009 foi o Flamengo. Deu 2010. Fluminense? 10 e 12. 10 e 12. Deu certo porque deu títulos, mas a hora que acabou, que fechou a torneira, o que aconteceu com o Fluminense? Escancarou-se a deficiência financeira, de gestão e tudo mais. Então tem que tomar muito cuidado com essas coisas. O Fluminense está em crise política e tudo mais. E outra, para fechar, Manoel, você toca, o futebol do Ganso e o futebol do Nenê não combinam em nada com o futebol do Fernando Diniz. Do Brasil em 2007 com a Unimed. 2007 com a Unimed, tá. O futebol do Fernando Diniz, que esse técnico Você acha que os dois não se enquadram no Fernando Diniz? Precisa correr com o Fernando Diniz, né? Precisa correr. Porque eu me lembro do Audax, que foi a única coisa que deu certo e deu muito certo com o Fernando Diniz. Precisa correr bastante, correr o jogo inteiro. Mas, ô Flavinho, você pega Mas correr. Fazer a bola correr, o cara não precisa correr. Mas Pascoal, é uma extravagância por parte do Fluminense fazer esse tipo de coisa. Não que o Fluminense não mereça jogadores aí com uma qualidade mais alta. Evidente que sim, todo grande clube tem que ter grandes jogadores. Mas diante da realidade do Fluminense, é uma estratégia perigosa. É o que eu ia falar agora há pouco aí também. O Silva acabou falando também a respeito do grupo. Tá na cara que se o Nenê chega, ele conhecendo a realidade do Fluminense, ele vai pedir dentro do contrato uma garantia financeira, assim como o Ganso. Imagina só, eu não vou citar aqui o time nem os jogadores aí envolvidos, mas um grande clube de São Paulo, quando contratou um cara por um preço acima do que a maior parte do time ganhava, principalmente os medalhões, esse cara aí no treinamento só tomava bola quadrada, era só tijolo. Porrada, bola muito adiante, pra ele correr. Aí ele abriu os braços, pegou e falou, pô, não vem uma no meu pé. O cara falou, você não ganha 3 vezes mais? Corre 3 vezes. Isso daí dentro de um clube, cara, não é que o jogador faz por maldade. Mas imagina, Sormani, todo mundo aqui recebendo salário em dia, você não. Algo em torno de 15 anos, é isso? Por aí. Por aí. Não, imagina só. É só não, não precisa, nem precisa citar o nome de clubes e... Fala um negócio de você. Então, o Gabigol e a Arrascaeta, o que vai acontecer? Mas, Pascoal, ele chega numa realidade que todo mundo no Flamengo ganha bem. Só de brincadeira. Quanto ganha lá, por exemplo, o Diego Alves? Exatamente. Quanto ganha lá, por exemplo, aí os principais jogadores ali, o William Arão? O pagamento do Flamengo, Pascoal. É alta, Pascoal. Tá chegando em quase 20 milhões com a contratação do Arrascaeta. Todo mundo ganha bem, Pascoal. Com a contratação do Gabriel, com a contratação do Rodrigo Caio. Chegando agora outros jogadores, aí o Flamengo vai contratar um zagueiro. E não é só o fato de ganhar bem, né, Sormani? É o fato de receber. Porque no Fluminense, ano passado, muitos jogadores ficaram sem pingar na conta. Mas o que me chama jogador consagrado, Pascoal, quando o cara tem ainda o pé de meia feito, não pinga 1, 2, 3, 4 meses, o cara tem ainda uma reserva. Tem jogador que tem começo de carreira. Claro, aquele salário ali. O cara ali pagando apartamento, pagando carro, pagando aí plano de saúde para a família inteira. O cara não tem aquela reserva que muitos jogadores além do legal, jogadores, os funcionários também. Claro, os 2 jogadores procuraram o Fluminense. Eu acho que pelo menos um reconhecimento, né? Nesse caso aí. Mas, ô Pascoal, isso daí se a gente pegar então e levar ferro e fogo, Marquinhos Gabriel, que estava até determinado momento ali, não vai, ele optou por não ir pro Fluminense. O Corinthians vai por essa impressão pro Atlético Paranaense. Vai liberá-lo para o Atlético Paranaense em definitivo e o Corinthians ficará com 25% O Atlético é um time super bem administrado. Lá, e tem um dinheiro. Lá pinga na conta. Lá pinga normal, meu Deus. O mês tem 30 dias. Isso. E o Atlético contratou o Marco Ruben, que era um centroavante cobiçado aqui por muitos clubes grandes, inclusive. Boa contratação do Atlético. Vocês contratariam Ganso e Nenê simultaneamente pro Fluminense? Você contrataria? Não, pro Fluminense não. Eu acho que o Fluminense hoje precisa ter jogadores de qualidade, mas que ainda não tenham, talvez, aí esse nome todo, esse know-how todo. Um sim, os 2 não. Sinceramente, não traria nenhum nem outro, Pascoal. E você, Silva? Nenhum nem outro. Ih, Silva, pipocou? Não pipoquei. Mesmo com tudo que eu falei do Ganso aqui, eu ficaria com o Ganso e não com o Nenê. Então não entendo mais nada. E aí vão falar que eu tô sendo incoerente. Faz biquinho toda vez que digam aí, viu, Silva? Perdão. Mas eu queria entender muito antes que me digam, viu? Antes que comecem a me ofender. Concordo comigo mesmo? Não, mas espera aí, antes que comecem a me ofender. Mas você falou que pro Santos seria interessante. O Santos, ele tem uma história, ele tem já um lastro dentro do clube. É diferente a situação. E não acho que hoje no Fluminense o Ganso tenha, talvez, como retribuir Você não contrataria os 2, você contrataria um.
Então, Pascoal, o Nenê é complicado. O passado recente dele aí é de muito mais problemas do que soluções. Tá, perfeito. O senhor pensou o quê, senhor Flávio? O Ganso é um cara que precisa retomar a carreira, né? Reconstruir a carreira. O Ganso não é tão velho assim, ó. Não, mas ele precisa reconstruir a carreira dele. Tá embaixo. Ele não joga, ninguém sabe se ele chuta. Não jogou no Sevilha, não tá jogando no Amiens. O Ganso tá cabisbaixo. Sim, ele precisa reconstruir a carreira O dele. que você faria para animar o Ganso? Então, eu não acho que é o Fluminense que vai animar o Ganso, entendeu? Eu não acho que é no Fluminense que o Ganso conseguiria reconstruir a sua carreira. Será que não também, Flavinho? Pensa do outro lado. O Ricardo Oliveira, quando ele acerta com o Santos, ele assinou um contrato para ganhar 50 pau e falou, terminando o Campeonato Paulista... Nesse caso, o Ganso não vai chegar assim no Fluminense. O Ganso vai chegar no Fluminense para ganhar no mínimo 500 conto por mês. No mínimo. Ou então aqui no esse é o problema. falou, um grupo de empresários. Mínimo mesmo, né, Aí você vê lá, o coitadinho do fulaninho, do Bamba que ganha 50, 70 Os meninos mil reais que vêm de Xerém. Os meninos que Você sabe quanto o Paquetá ganhava no Fluminense? No Flamengo? 95 mil reais. 95 mil reais. Para os padrões do futebol, vamos deixar bem claro, a grana é pequena. É pequena. Aí chega o Ganso, um outro jogador Quanto qualquer você acha do que ganha o Fluminense. Pituca no Santos, por exemplo? renovou o contrato agora. Exatamente. Nossa, então, não, aí não. chega o Ganso para ganhar no Fluminense, 700 conto. O outro cara vai trabalhar de ônibus. Sim. É uma disparidade. É uma disparidade muito grande. Eu não contrataria. Nenhum dos dois. Com esse dinheiro, eu faria contratações de alguns jogadores que você sabe que vão correr, que vão se doar, que vão, se entregar o tempo inteiro e que são jogadores que têm o mesmo perfil do que os que estão lá. E que, se bem dirigidos pelo Fernando Diniz, de repente pode dar um caldo legal. Até pelo formato. Como é que o Santos foi campeão em 2002? Tudo bem, é o único exemplo que a gente cita. Né? Mas aconteceu. Ninguém ganhava nada. Tava lá na base. Eu acho que o Fluminense precisa ter o pé no chão. Também acho. O Fluminense, Sonhar esse com ano, o Ganso. o nego vai xingar, eu sei que vai, enfim, tá certo. Xinga à vontade. O Fluminense disputa essa temporada para não cair para a Série B. Ponto. É isso. Mas De o novo, Fluminense, a sua história. O Fluminense, a De sua novo, história, né? É verdade, o Fluminense tem uma história, tá ótimo. Pega os 20 times da Série B, da Série A hoje, vejam quantos seguramente vão chegar na frente do Fluminense. Os 4 de São Paulo são times melhores, mais estruturados e tudo mais. Os 2 do Rio Grande do Sul, já são 6. O Flamengo, Os 2 de Minas. 7. Os 2 de Minas, 9. O Atlético Paranaense, 10. 10. O Bahia, 11. Então o Fluminense, com muita sorte, quando você vê que você tem 11 times melhores que o seu num campeonato de 20, você vai lutar para não cair. Quando muito para disputar uma Sul-Americana, tá, mas é o que aconteceu com o Vasco esse ano. O próprio Fluminense, que ficou derrapando. Não adianta querer iludir torcedor e achar que o Fluminense vai entrar nesse ano para ganhar alguma coisa. Não nessa situação financeira que tá, e nem nessa situação política. Olha, com muita sorte dá para brigar alguma coisa no Campeonato Carioca. Alguma coisa, porque o Campeonato Carioca tem mata-mata, tem, um Fla-Flu, de repente, tal, pode ganhar alguma coisa. No mais, é um ano de sofrimento, né? E agora achar que vai ter status de novo de protagonista do futebol brasileiro porque vai ter um jogador como o Ganso, eu tô com o Sormani. Contrata jogador que vai correr atrás da bola como você corre atrás de um prato de comida, entendeu? O Fluminense perdeu o que tinha de bom do ano passado. O Richard, o Sornosa. Quem mais que saiu do Fluminense? O Douglas, também. Em determinado momento, quando ele foi pro Corinthians também, né? O Douglas. O Gun também. O Douglas. O Gun perdeu o Cavalieri. E não tem o menino. O Júlio César foi pro Grêmio. Júlio César foi embora. Não tem o Pedro, que não tá jogando, que tá machucado. Pedro tá se recuperando ainda. Então vamos falar a verdade. O time do Fluminense é fraco, gente. Precisaria dos dois, então? Acho que precisa de outro tipo de jogador, Pascoal. Não precisa de jogador que traga status pro time. Precisa de jogador que entregue resultado. O Nenê tá velho, gente. O Nenê não dá pra correr atrás de prato de comida. Já é um veterano. Sim. E é um jogador caro. Caríssimo. E o Ganso não corre. O Ganso não corre. Por isso que eu falei, eu não contrataria nenhum dos dois. Nenhum dos dois. Faz um time pra outra coisa. Estabelece objetivos muito claros. O que nós podemos fazer esse ano? E não fazer espuminha para trazer. Como o Vasco trouxe um ano e meio atrás, 2 anos atrás, o Vasco trouxe o Luiz Fabiano. Pra quê? Pra quê?
Mas trouxe o Max e o Max deu muito Tá certo. bom, mas tô falando do Luiz Fabiano. Trouxe o Max deu certo, verdade, mas não chegou com o status que o Luiz Fabiano trouxe. Não chegou com o status do Luiz Fabiano teve musiquinha, teve Aero Vasco, teve não sei o quê, fez o quê? O quê? Eu também acho. Né? Então, coloquem-se hoje na realidade. Os clubes precisam trabalhar com a realidade deles. É por isso que eu acho que o Pérez está fazendo bem no Santos. Sim. Isso daí. Não tem dinheiro. Não vou fazer dívida bancária. E não vou fazer loucura para ir, não vou sair contratando sem pagar, como o Cruzeiro faz. O Cruzeiro contrata e não paga. Mas uma hora a conta chega. O Cruzeiro deve para a FIFA 70 milhões de reais. Por conta dessas pendengas aí todas e de time reclamando na FIFA em relação ao não pagamento. A pendência do Uruguai já não vai ter mais. Paulo Angione falou que a história do Fluminense não tem jogador que diz que não quer jogar aqui não existe. Pô, claro que existe. Lógico. Hoje ninguém quer jogar no Fluminense. Jogador de ponta, ninguém quer jogar no Fluminense. Se o cara pode jogar se o cara tem a chance de jogar no Ceará, vai pro Ceará. O Flavinho, você lembra quando o Palmeiras estava tentando compor a negociação com o Scarpa? Teve jogadores do Palmeiras que não quiseram ir. Era o Guedes, o Roger Guedes. O Roger Guedes não quis ir jogar. E tinha outros jogadores que não. Mas é por quê? Porque o Fluminense não tem história? Não, o Fluminense tem história. O Matheus Salles foi pro Bahia. Então, é porque o Fluminense não tem história? Tem. Só que história só hoje não bota comida em casa, entendeu? E do outro lado, o Flamengo, que fez uma boa participação lá nos Estados Unidos, né? O primeiro jogo, o Sormani não gostou do time do Flamengo, mas na segunda partida você já viu alguma evolução? Não, a segunda partida não dá pra você analisar, porque o argentino lá, o Abraham, né? Abraham, né? O zagueiro que era o zagueiro que